Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Gramacho, eu sou técnico em nutrição e dietética e estudante de enfermagem. E hoje eu estou trazendo para vocês um tema bem atual, que é a obesidade infantil, que infelizmente vem se tornando uma epidemia mundial. E os pesquisadores estão constantemente estudando o tecido adiposo, justamente por conta das diversas doenças secundárias à obesidade, né? Então é um tema de grande relevância e a gente vai conversar sobre alguns aspectos muito importantes acerca desse tema aqui nesse vídeo. Então acompanha aí. Os assuntos que serão abordados nesse vídeo são os seguintes. A gente vai conversar um pouco sobre os aspectos históricos da obesidade, no geral, o que é a obesidade, um pouco da epidemiologia da obesidade infantil, doenças associadas à obesidade, que na maioria das vezes a gente vai ver que afeta principalmente os adultos, mas que tem grande repercussão, principalmente dos hábitos alimentares na infância. Trouxe também um pouco da Covid-19, né, da relação da Covid-19 e a obesidade, visto que a gente consegue observar epidemiologicamente falando que países como Itália, Estados Unidos e Brasil, que são países que têm um alto índice de obesidade, tiveram um pior prognóstico na doença, né? Esses países tiveram um alto índice de contaminados, associado inclusive a um alto número de mortes. A gente vai ver por que isso acontece. E por fim, nós vamos ver formas de prevenção da obesidade infantil. Bom, começando agora com os aspectos históricos da obesidade, a gente precisa compreender que há milhares de anos o ser humano vivia de uma maneira totalmente diferente do que é hoje. Isso parece meio óbvio, mas isso tem tudo a ver com a obesidade. Então, antigamente, nós não tínhamos alimento a todo o momento. Por vezes, o ser humano ficava dias sem se alimentar e precisava gastar muita energia para ir atrás de um alimento, para colher, para caçar, enfim. E esse processo, né, gerou um mecanismo de adaptação redutiva, né? O ser humano passou a gastar muito menos caloria para exercer as funções vitais do corpo em comparação com o que é hoje, né? Então, a tendência do ser humano antigamente era: eu preciso estocar o máximo de energia que eu puder desse alimento. Então, como a gente não tinha acesso ao alimento constantemente, assim que a gente encontrava, a tendência era estocar em forma de gordura. Tá? A gente vai ver nesse vídeo também alguns aspectos histológicos e bioquímicos da gordura que nós trazemos dos nossos ancestrais. Então, nós somos programados geneticamente para procurar alimentos hipercalóricos, em especial, falando dos tempos atuais, alimentos ricos em carboidratos simples e gorduras saturadas, os famosos alimentos que contêm calorias vazias, né? Ou seja, eu poderia citar aí refrigerante, eu poderia citar bolacha recheada, ou seja, são alimentos que você vai encontrar basicamente neles apenas açúcar e gordura. Você praticamente não vai encontrar vitaminas e minerais, proteínas e outros macronutrientes importantes para as funções vitais do nosso corpo. Uma coisa que eu queria já ressaltar nesse vídeo é que a gordura não é um vilão. Nós temos diversas funções da gordura. A gordura serve para isolamento térmico, tanto é que em animais marinhos, tais como golfinho, baleias, eles têm uma grande capa de tecido adiposo justamente para proteger eles das variações térmicas presentes no mar, né? Uh, a gordura, todo mundo já sabe que é uma reserva energética, então ela tem essa função também de reservar energia, né, para quando a gente precisar. Tem função também contra proteção contra choques mecânicos. Nós temos vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas só são absorvidas e aproveitadas pelo nosso organismo na presença de tecido adiposo. Então, são as vitaminas A, D, E e K, são vitaminas lipossolúveis que precisam desse tecido para serem absorvidas no nosso corpo. Então, a gordura tem muitas funções vitais importantes para a sobrevivência do ser humano. Porém, o que a gente observa atualmente é que o excesso dela está associado a diversas doenças que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, nos tempos contemporâneos nós tivemos uma mudança no padrão de vida social.
Então a gente tem justamente o contrário do que acontecia com os nossos ancestrais. Agora a gente tem alimento disponível a qualquer momento e nós praticamente não gastamos energia como nós gastávamos antigamente. Então nós temos um alto índice de sedentarismo associado a uma alta ingesta de alimentos e a gente ainda carrega essa memória dos nossos ancestrais. Então é por isso que a obesidade está tão presente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós também tivemos uma grande influência da tecnologia. Se antigamente a gente tinha que caçar para obter carne, hoje em dia a gente vai no mercadinho do seu Zé e compra uma picanha se a gente quiser e tiver dinheiro, é claro, né? Então a gente tem acesso muito fácil a alimentos que na maioria das vezes são hiperprocessados, né? Justamente alimentos que contêm as calorias vazias que eu falei para vocês. Nós também temos uma grande influência da mídia, né? Nós temos propagandas em horários de pico de alimentos ultraprocessados, o que estimula os indivíduos a quererem consumir esse tipo de alimento. Isso também tem um impacto na vida do ser humano. E todos esses aspectos citados contribuíram para que crianças e adolescentes obesos aumentarem em mais de 1000% em apenas 40 anos no Brasil. É uma diferença absurda. Então nós tivemos exatamente essa transição aqui. Nós éramos muito mais ativos e hoje em dia estamos muito menos ativos, sedentários e consumindo um alto índice de calorias. Bom, agora que a gente já falou um pouco do contexto histórico, vamos conceituar o que é obesidade infantil. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que obesidade é uma doença, tá? Então, obesidade é uma doença em que ocorre o aumento de peso excessivo para o que é previsto para a estatura e a idade. É isso, obesidade, tá? E ela pode envolver fatores principalmente alimentares, né? Então, quando a gente consome mais do que a gente gasta, a gente vai estocar esse excesso de energia, né? Então, o ser humano tem a chamada taxa metabólica basal, que é o tanto de calorias que a gente gasta para exercer as funções básicas do nosso corpo. Isso varia de acordo com o peso, altura, idade, o padrão de alimentação do indivíduo também influencia na taxa metabólica basal. Nós temos questões hormonais que também influenciam. E quando a gente consome menos do que essa taxa metabólica basal, associada, é claro, ao nível de atividade do indivíduo, a gente tende a emagrecer. Quando a gente consome mais, a gente tende a engordar, né? Ou a ganhar massa muscular se for um indivíduo fisicamente ativo, né? Nós também temos fatores hormonais que influenciam na obesidade. Então, por exemplo, nós temos um hormônio chamado leptina, e eu queria contar uma historinha para vocês sobre a leptina. A leptina começou a ser estudada a partir do momento em que um grupo de pesquisadores se questionaram de o porquê que, apesar de todas essas mudanças históricas ocorridas na humanidade, a gente consegue observar indivíduos que tendem a serem mais magros e outros indivíduos que parece que tendem a serem mais obesos, né? Então, os pesquisadores se questionaram sobre isso e um grupo de pesquisadores encontrou uma linhagem de camundongos que tendiam a ser naturalmente obesos. E aí eles decidiram estudar esses camundongos para tentar descobrir o porquê que tinham camundongos que eram naturalmente mais obesos e outros mais magros, né? Então, eles estudaram esses camundongos e perceberam a presença dessa substância, leptina, que estava aumentada em camundongos mais magros e diminuída em camundongos mais obesos, né? A leptina, para quem não sabe, ela tem uma ação de cessar o apetite e estimula a queima de energia. Então, é lógico pensar que esses camundongos que continham menos leptina, eles tinham uma menor atividade da inibição do apetite, então eles comiam mais, tinham a chamada hiperfagia, né? E por isso eles eram obesos. Então, eles decidiram fazer um outro teste com esses camundongos, né? Eles inseriram a leptina nos camundongos obesos, que tinham baixa leptina, e eles emagreceram. A partir daí, os pesquisadores se iludiram e acharam que eles tinham simplesmente achado a cura da obesidade, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona no ser humano. Eles foram avaliar no ser humano como que era a ação da leptina e eles descobriram que acontecia justamente o contrário, né? O indivíduo obeso,
ele tem a chamada hiperleptinemia, ou seja, uma alta produção de leptina, e essa alta geração de leptina gerava a diminuição dos receptores de leptina no hipotálamo. Então, a função da leptina ficava prejudicada. Apesar do obeso ter muita leptina, ela ficava prejudicada e não conseguia exercer muito bem a sua função. É algo muito parecido, se você lembrar, com o que acontece com a diabetes tipo 2, que também acomete muitos obesos. A gente tem uma resistência à leptina. E o indivíduo magro, por mais que tivesse menos leptina, ela era ativa, ela exercia a sua função, né? E eles realizaram um teste também com os camundongos. Camundongos normais, que tinham a leptina, que exercia a sua função naturalmente e normalmente, uh, eles decidiram engordar esses camundongos, forçar eles a engordarem, né, com uma dieta hipercalórica, sem exercícios físicos, e eles perceberam que ocorreu esse fenômeno de resistência à leptina. Emagreceram esses mesmos camundongos posteriormente e viram que a leptina voltou a exercer a sua função normal. Então a leptina tem essa característica. A partir do momento em que eu tenho um excesso de tecido adiposo, eu tenho uma resistência à leptina. E aí eu vou ter um prejuízo, né, na inibição do apetite e o paciente obeso vai ter a chamada hiperfagia. Então, a gente já consegue observar que a obesidade é uma doença que tem essa característica de hiperfagia. Então, a gente já quebra aqui alguns estereótipos que às vezes o público mais leigo fala, né? Que você é obeso porque você come demais, é só você fechar a boca. Mas não é tão simples assim. Essa hiperfagia faz parte da patologia, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma. E também a obesidade pode ter fatores associados secundariamente a outras patologias, né? Então, nós temos outras patologias que influenciam na obesidade, né? Falando mais no geral, no ganho e na perda de peso. Então, por exemplo, indivíduos que têm muita tiroxina, a tiroxina é um hormônio lipolítico, ele quebra a gordura, ele queima a gordura. Então, por exemplo, pacientes que têm uma ação aumentada da tiroxina tendem a emagrecer, né? Justamente porque esse hormônio é lipolítico. Então, pacientes com hipertiroidismo tendem a serem mais magros, né? Então, a gente tem uma influência hormonal e também secundária a outras patologias que envolvem a obesidade infantil. Bom, na infância especificamente é que ocorre a introdução dos alimentos e a formação do paladar. Então, aqui está um aspecto muito importante. Os pais acabam influenciando diretamente nos hábitos alimentares dos filhos. Então, nós temos diversas pesquisas nesse âmbito da obesidade infantil, e uma delas que eu vou deixar aí na descrição, observou que parte relevante dos pais das crianças consumiam diariamente refrigerantes e doces. E, diferentemente, né, dos adultos que têm a capacidade de escolher os alimentos que eles vão consumir, as crianças menores que 5 anos de idade dependem dos pais para o consumo dos alimentos, que é um reflexo do seu ambiente familiar, né? Eles observaram também que a alimentação do lactente e do pré-escolar brasileiro é caracterizada pelo consumo precoce de doces e refrigerantes, ou seja, a alimentação da criança está sendo influenciada diretamente pelos hábitos dos pais. E uma pesquisa realizada com 4.839 crianças menores de 2 anos verificou a alta prevalência de consumo de bebidas açucaradas que esteve associadas aos hábitos alimentares. Tá? Ainda nesse estudo, apesar da maioria das crianças realizarem as refeições em família, que é um fator considerado protetor para o excesso de peso, foi verificado que as preparações alimentares foram realizadas de forma diferenciada entre pais e filhos. Então, o pai comia uma coisa e a criança comia outra, né? E essa interação alimentar pressupõe que as refeições dos pais e dos filhos sejam comuns, né? Os pais e os filhos comam a mesma coisa. Quando a gente tem essa diferenciação, né, pelo fato dos pais terem a preocupação de oferecer alimentos mais saudáveis para os seus filhos, eles não consomem o mesmo tipo de alimento e isso influencia na aceitação de certos alimentos saudáveis por parte das crianças. Imagina só, o pai está lá comendo um hambúrguer e você dá uma salada para o seu filho. Ele não vai querer comer essa salada, ele vai querer comer um hambúrguer. Então é muito importante que a alimentação da família seja padronizada também, de forma saudável e padronizada, porque isso vai estimular
a formação dos hábitos alimentares saudáveis na criança, tá? E os hábitos alimentares na infância tendem a se manter por toda a vida. Então, crianças que são obesas, elas tendem a serem obesas para o restante da vida, tá? E essa obesidade infantil pode desencadear muitas doenças na vida adulta, que a gente já vai conversar daqui a pouquinho. Falando um pouco de epidemiologia da obesidade no Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos. Então é um número muito expressivo. No mundo, em 4 décadas, houve um aumento de 11 milhões para 124 milhões de crianças e adolescentes obesos. E o que mais preocupa nesses dados é que o estudo da OMS indicou uma elevação dos índices da doença nos países de baixa e média renda. A gente via muito essa questão da obesidade, principalmente em países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, por exemplo, em que eles têm um amplo acesso a esse tipo de alimentação. Mas a OMS percebeu que essa tendência tem sido acompanhada também por países de baixa e média renda. A cada 100 meninos, 8 apresentam excesso de peso, quando a gente fala de crianças de 5 a adolescentes de 19 anos, né? Adultos já, né? 19 anos já é adulto. A cada 100 meninas, 6 apresentam excesso de peso, também de 5 a 19 anos. Então, esses números têm se tornado cada vez mais expressivos e a tendência é que eles só aumentem. Tá? E quais são as repercussões epidemiológicas da obesidade infantil? Como eu falei para vocês, a criança obesa tende a ser obesa na fase adulta. E isso tem gerado diversas repercussões epidemiológicas quando a gente fala do Brasil como um todo. Então, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade mais que dobrou no país entre 2003 e 2019. Nesse período, a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%, enquanto a obesidade masculina passou de 9,6% para 22,8%. Então, a gente tem aí números que dobraram, né, em tão pouco tempo. 19,4% dos indivíduos de 18 anos ou mais são obesos, isso são dados de 2019, tá? Fornecidos aí pelo IBGE. 60,3% dos indivíduos de 18 anos ou mais em sobrepeso. Então, se a gente somar aqui os indivíduos considerados em sobrepeso e os obesos, a gente tem quase 80% da população brasileira acometida pelo excesso de gordura no corpo. Tá? E agora a gente pode entrar nas doenças associadas à obesidade, né? Então, a gente precisa considerar alguns aspectos histológicos sobre o tecido adiposo. Então, cada grama de caloria, cada grama de gordura, na verdade, foi um erro aqui, desculpa pessoal. Cada grama de gordura fornece 9 quilocalorias. E cada grama de carboidrato e proteína fornece cerca de 4 calorias. Então, cada grama de gordura fornece o dobro de calorias do que a de carboidrato e a de proteína. Tá? A gordura ela tem um aspecto histológico muito interessante. Ela é leve, acumula muita energia, só que ela ocupa muito espaço. E esse fator de ocupar muito espaço é o que é responsável, né, o que está por trás de muitas doenças, inclusive fatais, né, que acometem principalmente o adulto. Bom, então, aqui nós temos as principais doenças associadas à obesidade. Nós temos a diabetes tipo 2, tá? Por que isso acontece? O adipócito é a célula de gordura. Quando o adipócito está cheio, ele gera a produção de resistina. Essa resistina está associada à resistência à insulina. É por isso que a gente observa que muitos pacientes com diabetes tipo 2 são obesos ou estão em sobrepeso. Hipertensão arterial sistêmica, o que é conhecido popularmente como pressão alta, né? Então, o que acontece? Os adipócitos, eles são uma rica fonte de uma molécula, de uma substância chamada angiotensinogênio. Ele é um precursor da angiotensina 1 e da enzima conversora de angiotensina, tá? E essa enzima conversora de angiotensina contribui para a produção de angiotensina 2.
E a geração desses hormônios, ela é chave, né? Ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a obesidade, ela gera essa ativação excessiva do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E essa ativação excessiva tem implicações relativas na função cardíaca, né? Então, a mais crítica delas é o efeito vasoconstritor da angiotensina 2, que causa o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica em pacientes obesos. Então, é por isso que, na obesidade, nós vemos uma grande prevalência também de indivíduos com pressão alta. Tá? Câncer também, porque as células adiposas produzem substâncias que promovem uma ação inflamatória por parte dessas células, né? E essa ação inflamatória exacerbada aumenta o risco do indivíduo ter câncer. Depressão, que geralmente está associada à discriminação social e à autoestima do indivíduo, como que esse indivíduo se enxerga perante a si mesmo, tá? Aterosclerose também, que é o excesso de gordura nos vasos sanguíneos, né? Então, a aterosclerose está principalmente associada à alimentação em específico. Então, esse consumo de alimentos ricos em carboidratos simples e em gorduras saturadas acabam fazendo com que o indivíduo consuma mais calorias do que ele precisa e ele acaba retendo muitas dessas calorias em forma de gordura. E como eu falei para vocês, a gordura é leve, acumula muita energia, porém ela ocupa muito espaço. E olha o problema que isso aqui pode causar. A gordura pode começar a se acumular no endotélio, ou seja, nas paredes dos vasos sanguíneos. E se essa placa de gordura começa a se acumular, por exemplo, em uma artéria coronária, a gente pode ter obstrução dessa artéria coronária. O sangue não vai conseguir passar para o coração. Aqui a gente tem o famoso infarto agudo do miocárdio. Então o paciente pode ter uma parada cardíaca por aterosclerose, por excesso de gordura no endotélio, tá? E ele tem esse acúmulo de gordura em vasos, né, que irrigam o cérebro, a gente pode ter o famoso acidente vascular encefálico isquêmico, o famoso derrame, tá? Justamente porque essa placa de gordura obstrui o fluxo sanguíneo lá para o encéfalo. E o mesmo pode acontecer no pulmão também, né? Se essa placa de gordura ou de trombo obstrui as artérias que irrigam o pulmão, a gente pode ter o famoso tromboembolismo pulmonar. Tá? E como a gente sabe, o pulmão, o coração e o cérebro são órgãos que não são suscetíveis à isquemia. Em poucos minutos em que esses órgãos estão sem oxigênio, eles já começam a entrar em falência. E são órgãos nobres, né? São órgãos que, sem ele, o nosso corpo não tem como funcionar. Então, essas são as repercussões clínicas da aterosclerose no obeso. Falando um pouco agora de Covid-19 e obesidade, a gente precisa conversar um pouco sobre como que a Covid-19 afeta o ser humano, né? Então, a doença Covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2. E o SARS-CoV-2 é um retrovírus, né? Então, ele entra pela célula através do receptor ACE2, presente em maior quantidade nas células alveolares adiposas, células de gordura, células intestinais e células endoteliais, ou seja, as células que compõem a parede dos vasos sanguíneos. Então, o vírus, ele contém aqui, ó, essa proteína spike, que está circulada aqui, ó. Essa proteína spike se liga aos receptores ACE2 nas células, que estão mais presentes em todos esses tipos de célula aqui que eu estou grifando para vocês, e a partir daí ela consegue infiltrar-se na célula. Só que ele é um vírus de RNA, né? E a célula contém DNA. Então, o vírus realiza um processo muito complexo chamado de transcriptase reversa, em que ele consegue alterar o seu RNA para DNA. A partir daí, ele consegue utilizar toda a maquinaria da célula para produzir proteínas virais para si mesmo. E aí, essa célula vai ficar cheia de vírus produzidas por ela mesma, induzidas por esse vírus, até que vai chegar um momento em que essa célula vai explodir, digamos assim, e vai morrer liberando muitos e muitos e muitos vírus.
tá? E esses muitos e muitos e muitos vírus vão infectar muitas e muitas e muitas células, e aí a gente tem um processo, né, um círculo vicioso, né? E esse processo de explosão das células vai gerar uma grande resposta inflamatória, que vai acabar liberando, inclusive, plaquetas. E essas plaquetas podem se acumular e formar trombos, além de que a gente tem uma ampla resposta inflamatória que vai gerar uma ação maior do sistema imunológico, e essas células do sistema imunológico podem se aderir a essas plaquetas, formando um trombo ainda maior. Se esse trombo trava numa coronária, numa artéria encefálica ou numa artéria pulmonar, a gente tem um efeito muito parecido com o da aterosclerose. A gente pode ter infarto, AVC ou tromboembolismo pulmonar por trombos que obstruem a passagem de sangue nesses órgãos nobres. Então a gente consegue observar que pacientes que tiveram COVID têm episódios de infarto, derrame, tromboembolismo pulmonar depois de terem a COVID, justamente por conta dessa formação de trombos que ficam circulando pelo corpo, tá? Quando a gente observa as principais causas de morte no Brasil, a gente observa que três das doenças que estão aqui na lista das 10, né, que mais matam no Brasil, são justamente doenças em que a obesidade está envolvida. Então, eu acho que já deu para convencer vocês de que a obesidade não é simplesmente uma questão de estética, e sim uma questão de saúde, né? Então, vocês podem observar que as doenças causadas pela obesidade são doenças, em sua grande maioria, crônicas. Então, isso também gera muito gasto para o Estado, né? O paciente, às vezes, precisa ficar internado, precisa tomar muita medicação, precisa de consultas, precisa de uma equipe especializada. Isso acaba custando muito para o Estado também, tá? Bom, mas como é que a gente faz para prevenir a obesidade infantil e prevenir com que essa criança torne-se um adulto obeso e possa ter mais chance de desenvolver todas essas doenças que a gente acabou de conversar? Bom, o cuidado ele deve se iniciar já na gestação, uma vez que mães que engordam muito nesse período têm 80% mais chance de ter filhos com sobrepeso. Então aqui é muito importante que a mãe mantenha um pré-natal adequado, né? E que a equipe multiprofissional faça esse controle do ganho de peso, né? Então o pré-natal acaba sendo muito importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? E crianças que chegam com sobrepeso por volta de 5 a 6 anos de idade têm 4 vezes mais risco de serem obesas na vida adulta, tá? Então, a gente pode observar que a alimentação dessa criança, principalmente, né, durante a infância, acaba repercutindo para toda a vida dessa criança. A gente já conversou sobre isso, né? Então, é muito importante que a mãe mantenha uma amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, né, dessa criança, e uma alimentação complementar até os 2 anos de idade. E nesse período aqui, entre 2 a 6 anos de idade, essa criança tem que ter uma vida muito ativa e uma alimentação muito equilibrada, justamente para controlar o peso dessa criança, tá? A alimentação, como eu já falei para vocês, acaba sendo um fator determinante para a obesidade, tá? Então, o consumo de alimentos hipercalóricos, de calorias vazias, ou seja, chocolates, pães brancos, salgadinhos, tudo que o bom brasileiro gosta, acabam prejudicando essa criança e promovendo o aumento de peso dessa criança, né? Especialmente de tecido adiposo. Então, uma alimentação saudável na infância pode perdurar até o final da vida do indivíduo. Então, é aqui que se formam os hábitos alimentares. Essa criança precisa ter os hábitos alimentares saudáveis formados nesse período. Então, a gente deve priorizar o consumo de frutas, legumes, alimentos integrais. Os alimentos integrais vão acabar ajudando também a controlar o índice glicêmico, né, dessa criança. Geralmente contém muitas vitaminas e minerais também. Então, por exemplo, às vezes a gente pode ter um refrigerante que tem a mesma quantidade de carboidratos do que 100 gramas de arroz integral. Porém, esse arroz integral, ele está sendo acompanhado com fibras, proteínas, vitaminas e minerais que acabam ajudando a controlar esse índice glicêmico. Então, as escolhas alimentares são muito importantes, influenciam muito no ganho de peso, no ganho de tecido adiposo dessas crianças, tá?
A atividade física, ela tem um papel importantíssimo para evitar a obesidade, né? E existem diversas maneiras de se realizar alguma atividade física, né, quando a gente fala de criança. Então, pular corda, saltar pipa, pique-esconde, as próprias artes marciais gastam muita caloria também. Pique-pega, queimada, vôlei, basquete, futebol e etc. Então, nós temos diversas atividades que podem ser realizadas por essa criança que vão ajudar a controlar o peso dessa criança. Além de que isso promove uma interação social maior, né? Então, a criança que fica muito tempo no videogame, muito tempo assistindo televisão e não sai para brincar, isso é um fator de risco para a obesidade, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma junção de dois fatores de risco, como, por exemplo, uma alimentação rica em carboidratos simples e gorduras saturadas, né, alimentos ricos em calorias vazias, aliadas ao sedentarismo, aí a gente já tem quase certeza de que essa criança vai se tornar uma criança com sobrepeso ou obesa e que vai perdurar para toda a vida. Então, como principal fator, nós temos desde a gestação, esse pré-natal, a alimentação e a atividade física. São fatores cruciais para evitar a obesidade infantil, tá? Todas as referências bibliográficas utilizadas para a construção desse vídeo estão aí na descrição. Se vocês tiverem alguma sugestão de outros vídeos que vocês querem, podem colocar aí nos comentários, podem colocar críticas, elogios, sugestões, tudo que vocês quiserem, tá? Eu estou aberto a todos os questionamentos. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo.